Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você poderá ter todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E também você pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e também ganhar alertas diários das suas melhores oportunidades no grupo VIP. Basta você apontar a câmera do seu celular. E já temos a possibilidade de você não precisar esperar o curso ao vivo para começar a aprender o operacional mais técnico do mercado brasileiro. Basta você acessar o link na descrição. Preço teórico baseado na volatilidade histórica ou calculado baseado na volatilidade implícita, o último preço do mercado, e você olha na tela e compara entre plataformas e cada um dá um preço diferente. E você fica perdido sem saber realmente o que interessa, que é o preço mínimo que você aceita para vender volatilidade. O que normalmente você faz? Você bota no book um valor absurdamente alto e vai descendo até fechar. Será que esse procedimento sempre te colocará em vantagem? Venho aqui lhe dizer que estatisticamente nem sempre. Está na hora de você ter uma ferramenta que lhe possibilita saber o quanto vantajoso aquele preço é e até onde você pode ir. É um vídeo tão importante que me pergunto por que eu não fiz antes. Aproveite e venha comigo. Novo indicador prêmio piso. Eu e o Mr. Bot estamos muito empolgados. Um indicador aí que vem para mudar tudo. Antes, então, eu vou fundamentar as razões da sua relevância. Se nós pegarmos, então, uma escala de valores, nós sabemos que temos um aumento gradativo da volatilidade implícita da esquerda para a direita. A volatilidade implícita que nós queremos sempre é aquela situada nos strikes, porque nós queremos saber o preço efetivo naquele strike. Só que normalmente o que a gente tem? Normalmente a gente tem a VI do ativo, que nada mais é um cálculo em que se pegam as VIs ATMs, da put e da call, para se chegar na VI do ativo. Por que se faz isso? Porque é a única forma da gente garantir que nós teremos dados, porque mesmo aquelas opções que têm menos liquidez, elas têm na região ATM. Então, a única forma da gente garantir uma comparação entre diferentes ativas é você coletar dados sempre na região ATM, que é a única efetivamente que tem negócios em todos os ativos. Então, você chega no VI do ativo. E é com base, então, nesse VI do ativo que é dado o alerta. Por mais que vocês queiram abrir uma operação no Delta 16, o alerta ele é dado na VI do ativo e não na VI Delta 16. Não há como isso mudar, porque nem todos os ativos têm, de fato, operações no Delta 16. Pelo menos não de forma constante, contínua, que permita a qualquer momento você saber a VI do Delta 16. Então, quando você pega lá a curva de volatilidade, onde você tem aqui no eixo X os strikes e aqui a VI, você vai ter uma curva parecida com essa lá no seu Profit, por exemplo, na aba do gráfico da volatilidade. E você vê que tende a aumentar quanto mais se afasta da região ATM, a VI. Você vê que não é uma curva bonitinha, mas que você pode considerar uma curva que nós chamamos de sorriso da volatilidade e considerar a premissa de que qualquer afastamento desse ponto médio aqui, ele é uma distorção. Então, você vê o quão impreciso isso é. Por que dá essa distorção aqui? Por que dá essa distorção, essa aqui? Porque nem sempre esse valor coletado, ele acabou de acontecer. Às vezes só teve negócio um dia antes, se não até mais. No próprio decorrer do dia, quando vão passando aí
aí os minutos e horas, essa distorção, se não houver negócio, vai cada vez se tornar maior. A gente garante uma pequena distorção apenas aqui, porque essa curvazinha que eu botei aqui é até de um ativo bastante líquido. Se no ativo que é bastante líquido é assim, imagina aqueles que não são. É muito pior do que isso. Às vezes a gente nem consegue identificar uma curva que represente esse sorriso aqui. Então a gente tem uma situação na qual você tem um eficaz indicativo de comparação, mas ele não é bom para precificar, porque esse sorriso aqui, ele pode ser maior ou menor a depender do ativo. É um grande desafio para operadores do mercado e teve grandes cérebros que se dedicaram a estabelecer uma equação para isso aqui, mas eu nunca vi de fato um sistema no mercado que pudéssemos ter acesso a isso. Que mesmo que fizesse, ainda seria um chute. O que você pode fazer? Você pode chegar lá no book e testar o book, colocar uma oferta teste para saber qual é o preço que está sendo negociado. Mas o sistema, o Profit, o Vendaval, qualquer um, quando vai lá, ele não testa, né? Senão ia custar muito caro ele ficar testando a todo momento o book, né? Porque aí você tem que negociar. Ele só pega o último negócio. E pegar o último negócio é sempre muito frágil. Cria uma distorção muito grande se você não estiver tendo um último negócio o tempo todo. Talvez naquelas estruturas de capital garantido, que são apenas uma meia dúzia, você tem até uma boa confiança, né? Mas a gente não pode depender de meia dúzia de ativos, que tem constantemente últimos negócios ali acontecendo. Então, você tem um prêmio na região ATM. Esse prêmio, ele sempre vai ser aparentemente um prêmio maior, mas na verdade ele não é. O que vai definir o quão grande é o prêmio é a VI. E a VI ATM é a menor, ou pelo menos uma das menores. Para quem quiser entender melhor o que é uma volatilidade implícita e volatilidade histórica, eu tenho aí um vídeo que fala só sobre isso. Não dá tempo da gente passar pelo básico. Então, com base nessa VI ATM, você chega na VI do ativo, que é o que vai comparar. Isso é uma abstração. Conceitualmente, não existe VI do ativo. E como eu falei, então, você vai ter ele funcionando muito bem em sua função comparativa e muito mal na sua função precificadora. Agora, a volatilidade histórica não tem nenhuma subjetividade, né? Porque nada mais é do que uma medida de oscilação da própria ação. Então, não há dúvida em relação a isso aqui. Não é necessário nenhuma estimativa. É só você pegar o gráfico da ação que você tem a volatilidade histórica. Então, ela é muito confiável como dado. E estudos demonstram que a melhor forma de você predizer o futuro é pela EWMA. Então, esse aqui é um indicador que demonstra muito sobre o risco de um ativo. Quanto mais ele oscila, maior é a volatilidade histórica, que na verdade é a volatilidade real do ativo, que é bastante precisa e confiável. Mesmo ali na região ATM, a gente tem muita distorção. Às vezes basta subir um strikezinho para cima ou para baixo que muda tudo. E veja como é trabalhoso calcular isso. Às vezes a própria definição da região ATM ela é imprecisa. Você tem ali 2 strikes equidistantes, e liquidez só tem um. Então você vê. No treinamento operacional, nós abordamos toda a teoria da vantagem do vendedor. E você pode estar acessando isso aí agora como curso gravado. Você pode ter acesso ao curso gravado para depois, por um preço simbólico, você ter acesso ao próximo curso ao vivo, onde lá a gente então desvenda toda a teoria da vantagem do vendedor, na qual você quer que o ativo ele permaneça dentro dos strikes que você estabeleceu. Não dá para ver o da call por causa da minha imagem aqui. Então tem todo um estudo estatístico para que você garanta isso. Não é o objetivo aqui hoje explicar isso. Só para dizer que existe um fundamento científico nisso. E daí, então, a gente lança a primeira definição agora, que é o prêmio de ruptura. O que é o prêmio de ruptura? É o prêmio a partir do qual a estatística torna-se favorável ao vendedor de volatilidade, que lembra muito o IVRR. É o IVR a partir
partir do qual a estatística se torna favorável ao vendedor de volatilidade. Esse prêmio de ruptura depende de quê? Do valor da ação, do strike, tempo até o vencimento, a taxa de juros e a volatilidade real, não a volatilidade implícita. E o que a gente criou? A gente criou aqui o prêmio de ruptura delta 16, que é uma forma da gente poder comparar os prêmios de ruptura entre diferentes ativos. Tá aí, quero agradecer ao Mr. Bot aí, grande Benedito, pela contribuição aqui nesse vídeo. Ou seja, ele é um prêmio de ruptura obtido em delta 16 de um strike teórico. Por que é um strike teórico? Porque esse aqui, de fato, é delta 16, não é aquele 17, 15, porque você, às vezes, não tem como conseguir exatamente delta 16. Então, para a gente tornar o delta 16 comparável entre diferentes ativos, nós não podemos pegar um delta 15 de um e comparar com o delta 17 de outro. Às vezes você nem tem tão próximo, você não pode comparar um 14 de um com 18 de outro. Então a gente precisa nivelar dentro do delta 16 para a gente poder comparar. Então é um strike teórico. Então tá aí, a sua relevância reside em ser comparável entre diferentes ativos, além de contribuir para o desenvolvimento da percepção de valores ideais no decorrer do tempo. Então, a gente fez aqui um estudo comparando core, risco, atenção e evite. E quando você, então, não tiver nada para você se basear, não tiver lá no grupo VIP, o máximo que eu posso te dizer é isso aqui, ó. Pega, então, um desvio padrão acima do prêmio de ruptura de 30. Ou seja, só pegue core a 30 DTE, se for pelo menos o ponto 2, aqui 1.4, 2.5. Isso aqui já dá uma referência. 45 DTE. Ah, Leandro, e se for 38 DTE, faz uma médiazinha aqui. Se for 50 e pouco DTE, 1.5 do core, 2.1, mas é uma forma muito grosseira, né? Para você ter mínimos aqui. O ideal é que você saiba qual é o prêmio de ruptura do ativo que você quer. Então, quando a gente pega aqui, separando em cada cor aqui por 30, 45, 60, a gente vê, claro, né? Quanto mais alta é a classificação, para quem está chegando agora no canal, essa classificação é a que nós damos lá dentro do Vendaval, do nosso sistema operacional. Então, você vê como as empresas core, elas vão ter prêmios de ruptura menores do que de risco, muito menores que a atenção e evite nem se fala. Quando a gente olha aqui, pegando uma curva das empresas core no decorrer do tempo, tinha que ter feito ao contrário, né? Começa da direita para a esquerda. Vai caindo o DTE, ó, e cai também o prêmio de ruptura. Quando a gente deixa evite de lado, porque é para evitar, o evite é para evitar, então a gente vê aqui o que acontece com o prêmio de ruptura no decorrer do mês. Valeu, Mr. Bot. Mas ele ainda não é necessariamente o prêmio mínimo que você vai adotar. Por mais que o prêmio de ruptura ainda tenha uma vantagem estatística, porque nós aqui estamos comparando strikes. E nós sabemos que temos aí uma margem de gordura até o break-even. Então, você pode até passar o strike que você ainda ganha. Mas eu quero nos deixar com operações que garantam uma grande vantagem sempre, né? Porque você vai cometer muitos erros, né? A gente precisa de um operacional que preveja que você erre e que aguente muito desaforo. Então, a gente conceitua aqui, na verdade, o prêmio piso, PP. A gente até pensou em botar prêmio mínimo, mas ia ficar PM e ia parecer que é prêmio médio, né? Aqui não, aqui é o piso. É o prêmio a partir do qual você não aceitará a operação. Então, você tem aqui indeterminado strike, você tem o prêmio de ruptura. E sobre o prêmio de ruptura, você vai estabelecer um nível de vantagem. É como se você tivesse seu custo e sua margem de lucro ali. É quanto de vantagem você vai ter. Isso vai te fazer você chegar, então, num prêmio piso, que é a soma entre o prêmio de ruptura mais o nível de vantagem que você vai querer ter. E como é que você vai negociar? Você vai botar um preço alto, que evidentemente, se alguém fechasse, você ia se dar muito bem, mas nunca acontece isso. Aí você vai abaixando esse preço, mas você não vai deixar passar o seu PP. Você não vai deixar passar o PP. Se você chegar até o PP e não fechar, você simplesmente abandona a operação, você não executa a operação. Outra situação que pode acontecer, você foi descendo e fechou aqui, mas fechou só uma parte do seu lote. Aí você baixa mais um pouco e fecha mais uma parte, baixa mais um pouco e fecha mais uma parte, baixa um pouco e fecha mais uma parte, até
você chegar aqui e parou. Então, vamos botar aqui Q1, Q2, Q3. A soma desses lotes aqui é o que você conseguiu que o mercado absorvesse. Esse aqui é o procedimento que a gente tem adotado na carteira administrada. A gente sabe até onde a gente quer ir e só aceita aquilo. Não deixa passar o PP. Então, se a gente fosse transformar isso em fórmula, seria isso aqui, nada mais é do que a soma entre o prêmio de ruptura e o nível de vantagem, que você pode calcular isso a nível percentual também. Então, esse nível de vantagem a gente pode definir como aquele que representa o quanto se quer de vantagem estatística no prêmio negociado. Seus valores ideais dependerão da experiência histórica de dados a serem atualizados no treinamento operacional. Então, o treinamento operacional é sempre uma oportunidade da gente estar atualizando os investidores de todas as métricas e as mudanças até mesmo de racional. Então, claro que a gente vai estar atualizando isso também, mostrando o nível de vantagem que temos adotado, assim como as razões pela qual temos adotado aquele nível de vantagem. Mas mesmo com nível igual a zero, há em tese uma vantagem estatística, porque existe o break-even, que vai além do strike. Então vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que você tem lá um prêmio de ruptura de 0,50 e o nível de vantagem que você quer de 15%. Então o seu prêmio piso vai ser 0,575. Aí você arredonda para cima, 0,58. Aí o que vai acontecer? Aí você começa lá com um valor exorbitante lá. Se colar, colou, 0,65. Aí tu vai abaixando até dar o seu PP, sacou? Olha que incrível. Claro que você quer que feche antes do seu PP. Quanto mais alto fechar, é melhor. Mas você não vai deixar passar do seu PP. Então veja que ele é um valor muito confiável, né? Porque ele está se baseando no movimento da ação. Você não quer que a ação extrapole os seus strikes. E o Benê, Mr. Bot, colocou agora uma pesquisa lá dentro do grupo VIP, na qual você coloca barra PP e o ticker, e ele vai te dar, então, o valor do PP. Incrível, né? Então, por exemplo, lá, você bota lá a opção da série N, 212 da Rail, aí ele vai te dar aí o PP, tanto em valores absolutos como em percentual. Percentual sempre baseado no strike da put. Aqui é a tela do Telegram, então você quando bota lá uma pesquisa lá, barra Indy Petro 4, ele vai te dar um conjunto de indicadores. E agora a gente vai ter, olha que interessante, a comparação entre o book e o prêmio piso. O que é o 0,43? É a maior oferta de quem está querendo comprar. Ora, se o prêmio mínimo que você aceita é 32, estão oferecendo 43, porra, você fica tranquilo, né? Tá tranquilo, porque tem gente oferecendo mais que o prêmio mínimo. Isso é maravilhoso, é ótimo, é positivo, porque mesmo no 0,32 você já teria uma margem de vantagem, e esse que está acima, muito diferente, por exemplo, da Gerdau, que está péssimo, ou seja, o prêmio piso, ele está acima do que está no book, não necessariamente você não vai conseguir pelo menos o 27, apenas de cara você já não tem nada garantido, você vai ter que testar o book, então aqui você vai botar, por exemplo, lá, bota 40, começa no 40 lá e vai descendo até o 27. Se não fechar até o 27, você aborta a operação. Simples assim. Mas aqui você tem operações mais vantajosas. Você não vai abrir na Gerdau, tá com IVR muito baixo, IVV negativo, e é por isso que tá dando essa diferença. Aqui, olha que incrível ficou isso aqui. Há uma terceira situação na qual também você não tem liquidez, porque lá no Delta 16 não tem book, mas pelo menos agora você não está mais no escuro, né? Agora você não está mais no escuro. Você tem agora o prêmio limite que você vai aceitar. Muito top, hein? Agora, o vendaval vai ser a luz que vai iluminar a escuridão. Entra lá no grupo VIP. Então, qual foi a síntese de hoje? Em uma tela só. Há sérias limitações para se obter uma precificação confiável pela volatilidade implícita dos ativos, como nós vimos lá, porque não existe volatilidade implícita dos ativos, existe no strike. Então a gente tem que fazer um arranjo, uma manipulação ali para ter no ativo. Assim, para se abrir uma operação real,
dever-se-ia checar de forma prática se ela no strike real realmente é vantajosa. Então é como se fosse uma segunda camada de checagem lá para ver se é vantajoso mesmo. Porque esse é o momento mais crítico da sua operação, que é quando você aceita o valor. A chave está, então, em usar a fórmula do Black-Scholes na função pela qual ela foi criada, com a volatilidade EWMA para se obter o prêmio de ruptura, o prêmio que se começa a obter vantagem estatística. Ainda assim, deve-se acrescentar certa margem de vantagem sobre o PR. Isso é algo que muitos investidores estavam fazendo em relação ao IVRR, de botar uma pequena margem no IVRR. Mas ali, como objetivo é mais de comparação, não há tanta necessidade. Aqui já há, para enfrentar quaisquer imprecisões em seu fator preditivo do futuro, bem como garantir boas taxas para se obter finalmente o prêmio piso. Com o prêmio piso PP, você chega na prática da operação real se realmente a posição que você irá abrir em determinado strike é vantajosa. No grupo VIP do Telegram será disponibilizado seu cálculo e pesquisa com base no PRMV para que você saiba o PP para cada strike, hein? Que coisa incrível. E para ter acesso ao grupo VIP, basta você assinar o Venavol, cujo link está na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Mais um vídeo gratuito para a comunidade. Como é que eu não tinha feito esse vídeo antes? Quero aproveitar para convidá-los para o nosso evento presencial, que será realizado dia 15 de março. Então já compre a passagem. Nós estaremos disponibilizando o link das inscrições para você poder se inscrever, mas não espera o link não, que quanto mais perto do dia da viagem, mais cara fica a passagem. Basta você saber que é em São Paulo, então já compra uma passagem para Congonhas. Vai ser numa sexta-feira, o evento começa às 14 horas, então você pode comprar passagem para sexta-feira de manhã, né? Se você quiser ficar com a gente na sexta-noite, compra para sábado, porque depois do evento a gente vai sair para fazer alguma coisa. Então compra para sexta-feira de manhã e vai embora sábado de manhã. Ou então bota para bem tarde a passagem na sexta. Então vão ter vários palestrantes, nós estaremos divulgando todo mundo que vai estar palestrante, é claro que eu seria um deles, mas com certeza um dos principais objetivos lá é nos conhecermos presencialmente, né? Dentro de toda essa pegada do canal, que é dar sua cara a tapa, porque eu acredito que a melhor forma de conquistar confiança e credibilidade é vocês saberem não só quem nós somos, mas também nos conhecerem como pessoas. E eu também, pessoalmente, tenho interesse enorme de conhecer também vocês, para entender quem vocês são, né? Porque vocês são uma grande fonte de motivação para mim. Os alunos, os investidores, todo mundo que apoia o canal. Vocês é quem fazem a roda girar. Então, talvez uma das pessoas que vão sair mais felizes desse evento vai ser eu, de eu estar saindo dessa tela virtual para, de fato, apertar a mão de cada um de vocês, de estar olhando olho no olho de vocês e podendo dar um abraço, tá bom? Então não esqueça essa data, dia 15 de março. Espero ver vocês lá. Então, pessoal, um vídeo, acho que merece, né? Merece sua curtição, merece seu comentário. Entra lá no grupo do Telegram, tire suas dúvidas, que até hoje, em 1 ano e meio de canal, eu respondi a todas as dúvidas que colocaram aí no YouTube. Pode checar aí. Respondi a todos os comentários nesse 1 ano e meio e não botei ninguém, não. Eu mesmo respondi, como eu gosto de fazer, né? Sempre eu ir na frente, ser o exemplo, botar o meu na reta, mostrar a cara. Beleza, gente? Então, é sempre um prazer enorme estar com vocês aqui, compartilhando essas grandes sacadas que nos deixam tão empolgados, que têm, de fato, transformado as nossas vidas, e nos vemos sempre nas redes sociais e, claro, no próximo vídeo.